Eu vou pedir ajuda lá do alto e pedir para ler, colocar o Salmo 37, versículo 25. Em 4 meses de gestação, o feto já escuta, já percebe, já vê se vai ser bem-vindo no lar ou rejeitado. E quando nascemos, criança, a gente não sabe se nasceu no Japão, na Itália, no Brasil. A gente não sabe de nada. A gente só quer mamar. Diziam os antigos que não chora não mama, né? A mãe, como especialista, ela sabe se a criança está chorando de fome, ou se está com dor de ouvido, se está com alguma outra necessidade. E aí, a criança pega a idade na escola, aí ela vai perceber que ela nasceu com o amor familiar. Já nasceu com o amor familiar acordado. Mas quando entra na escola, vai acordar o amor patriótico. É lá que ele vai aprender, a criança vai aprender, que nasceu em Serquilho. Serquilho é uma cidade do estado de São Paulo. Serquilho é uma das 10 melhores cidades do Brasil. Serquilho pertence ao estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Será que podemos agradecer a Deus por isso? Pelo privilégio de morar em Serquilho? A criança vai aprender, então, que ela vai acordar o amor patriótico. Ela vai amar Serquilho, vai amar o estado de São Paulo, vai amar o Brasil. É na escola que ela aprende. Então, observamos que a nossa mente vai abrindo aos poucos conforme a necessidade. 9, 10 anos, acorda o amor sensual. Acorda o amor sensual que Deus criou dentro da gente. Porque Deus não fez o ser humano para viver isolado, mas para viver em família. Então, irmãos, veja que os olhos da gente vai vendo, vai abrindo aos poucos. É necessário, então, que aquele que despertou o amor Eros procure não uma, ou ele, o outro, não, mas ele procure outra e ela procure o seu jovem, o casal. Se casasse 2 homossexuais, não tinha nenhum aqui de nós aqui, porque o homem não gera filho. Se casasse 2 mulheres também, não tinha. É necessário. Os 2 é útil, os 2 é necessário. Então Deus fez as coisas bem feitas. E aí, vou ver se eu consigo ler, pelo menos, fui moço e nem percebi a liberdade que eu tenho dentro de casa. Abrir a geladeira, pegar uma aguinha gelada. Isso é obrigação do meu pai, da minha mãe. Estampei a panela, vi lá que tem de mistura. Tudo isso é liberdade que o filho tem dentro de casa e não percebe. Mas quando ele perde essa liberdade, é que ele vai dar valor. Eu tinha liberdade em casa, mas eu achava que era tudo responsabilidade dos meus pais. Eu levantava da cama e largava o menino lá. Essa é responsabilidade da minha mãe. Marco, você não arrumou sua cama.
Quem quebrou? O Marco respondia, quem quebrou? Então, joga tudo na responsabilidade dos pais. No tempo do frio, fica 10 minutos mais embaixo do chuveiro, não vê que o salário do pai está indo pelo ralo, na água e na energia. O jovem muitas vezes não percebe isso, mas depois de velho ele vai perceber isso. O jovem passa por uma luz acesa de dia dentro de casa, nem liga de apagar. Vê uma torneira de água pingando, ele nem liga de fechar. Se a borrachinha está estragada, não custa pegar um alicate para trocar a borrachinha, para consertar. Isso é a responsabilidade do meu pai, da minha mãe. Fui moço e não percebi muitas coisas, muitos privilégios que Deus me deu, que meus pais me deram. E quantas vezes ainda reclamando, hein? Quantas vezes ainda reclamando? Então, com ingratidão. Então, observando que gozamos de muita liberdade e somos ingratos, mal agradecidos aos pais que cuidam desta área, dando liberdade para os filhos. Então, observando que a visão da gente vai se abrindo aos poucos, conforme a necessidade. Eu anotei aqui, falar alguma coisa do Exército. Fui servir o Exército no 1º Batalhão de Polícia do Exército, o quartel mais exigente do Brasil, do Rio de Janeiro na época mais difícil do governo militar. O homem de bem era protegido. O homem trabalhador tinha toda a proteção das autoridades. Agora aqueles baderneiros, os baderneiros sofriam na mão da polícia. Então estamos vivendo esses dias, irmão, esses dias de escolha. Escolher a liberdade ou a libertinagem. E naquele tempo, 1964, 65, a obrigação do soldado, hora certa para ir dormir, hora certa para levantar, fileira da cinta brilhando, passado o carro, barba feita todo dia, coturno engraxado brilhando, farda engomada, passada engomada, tudo pelo soldado. Não tinha uma mãe carinhosa, filho, não, era um sargento, tá? Com o rosto quadrado. Era um tenente com a carnetinha na mão. Você está caxia, hein? Está bem arrumado. Você está mais ou menos regular. Você está mal. Se o soldado entrasse em forma de qualquer jeito, tudo era notado, todo dia. Um dia o sargento, 367, fulaneiro, você não arrumou sua cama. Toda semana tinha que dobrar a manta de uma posição. Na outra semana ele mudava o sistema. Sargento, eu arrumei. Vamos lá. Sobe lá no alojamento. Mostrei para ele. Sargento, eu levantei mais cedo para passar a minha farda. Um dos soldados daqui, ó, esperou o toque da corneta para levantar e pisou bem no meio da minha cama. Foi para ele, pode botar, olha, ele pisou aqui no meio. Você está certo, você tem razão. Não é porque é o sargento cara de bravo, que eu vou. Não, eu vou exigir os meus
bem, sargento. Você está certo. Então tudo é anotado, meu amigo. Tudo é o soldado que vai passar por isso. Tem lá uma pistola contra 40, uma metralhadora e um fuzil na minha responsabilidade. Eu tinha que cuidar daquelas armas, desmontar peça por peça, passar óleo, deixar tudo engraxadinho, tudo em ordem. Está na minha responsabilidade. De vez em quando, desmontava o fuzil peça por peça, o tenente amarrava um pano preto no olho da gente e montar o fuzil e deixar o fuzil funcionando. Vai que você vai para a guerra, perde a sua visão lá, você tem que desmontar 2 fuzis e fazer um. E um bandejão. O bandejão, a gente pega um talher e uma bandeja, está na responsabilidade da gente, está anotado lá. Vai o alojamento, o rancho, que se fala lá rancho, o alojamento, o restaurante. Quando sai, tem um tambor de água morna lá fora, você mergulha o bandejão e o talher lá dentro daquela água morna, você sai com uma pulseira de sebo aqui no braço, tá? Aquela água encebada. E vai guardar no armário, que está na responsabilidade da gente. Então, quando o soldado está em casa, tem uma mãezinha carinhosa. Ô meu filho, lá não tem isso não. Lá é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Então, deixa a vida do soldado para lá, né? Quando nascemos, então, nascemos com amor familiar. Depois adquirimos o amor patriótico. Depois veio o amor sensual, que é para a gente escolher o Placidinha, né? Com José Pascoal. Então, o amor sensual vai procurar uma companheira, um companheiro. Ei, meu Deus do céu! Pastor Peruzinho falava, a igreja que perde a visão de ganhar alma, pode abaixar a porta, porque está perdendo tempo. Quando falamos de Jesus, ou quando ouvimos falar de Jesus, aí nós adquirimos o amor ágape, adquirimos o amor espiritual. Quando decidimos aceitar Jesus como Salvador, que muitos ainda estão em trevas lá fora, esperando uma mensagem, e muitos já ouviram essa mensagem e rejeitaram, mas nós cremos, nós aceitamos, e nós gozamos deste amor ágape hoje, que tudo sofre, tudo perdoa, tudo suporta. Este quarto amor só recebemos quando aceitamos Cristo como Salvador. Os teólogos chamam isso de antropologia. Antropologia é o trabalhar do Espírito Santo. Quando o pregador prega o Evangelho, o pecador aceita, e o único que conhece é o Espírito Santo. Ele sabe que nós cremos e sabe que não cremos. E ele vem então no nosso espírito, desperta o nosso espírito amortecido pelo pecado de Adão, vivifica o nosso espírito, vivifica a nossa consciência, vivifica a nossa fé. Agora o nosso espírito vivifica a nossa alma amortecida, que era dirigida pelos impulsos da carne. Agora o nosso espírito vivifica a nossa alma, e a nossa alma pode sentir, e o sentimento da alma. E alguém pergunta, em
ninguém responde, é um mistério que só Deus sabe o que é algo. Então, é sentimento, é entendimento e é vontade. Aí vem lá, Romanos capítulo 12, a gente passa a perceber se aquela mensagem que agora a alma está vivificada, antes não entendia nada que era de Deus, como dizia um pastor Jaime, nosso pastor lá em Mauá, o diabo passava de tamanho perto de mim, eu nem percebia. Mas agora que vem com um sapatinho de lã, eu repreendo ele em nome de Jesus. Então agora a nossa alma vivificada, ela percebe se aquele pensamento é da parte de Deus ou é da parte do inimigo. Então, pelo entendimento, que agora está vivificado, eu aceito ou eu rejeito. Percebendo que é da parte do inimigo, eu rejeito e não transmito para a vontade. A vontade é o veredito que bate um martelo, faz. Quando a alma está morta, tudo que vem faz, porque está morta, não tem sensibilidade nenhuma. Agora, quando passa a ser vivificada, agora tem sensibilidade. Não, pode vir de sapatinho de lã, mas eu não passo pela vontade, não, pela vontade de bater o martelo, não. Volta para trás, veta, né? Como diz os irmãos aí do juventude, né? Do computador, veta. Observando então que é uma necessidade, o item, a igreja não pode perder o foco do item. Por quê? É através de ouvir. Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário a igreja falar de Jesus, ganhar alma para Jesus. É o principal. A principal obrigação da igreja é o evangelismo. Como estudamos no trimestre passado, as sutilezas de Satanás, a sutileza de Satanás enganando a igreja, enganando até obreiros. Faz isso, faz aquilo, menos evangelizar. Menos evangelizar. E muitas almas sedentas, muito pertinho de nós, e nós não falamos nada de Jesus. Tem alguém aí, esses dias apareceu da minha casa, falando do milênio. Minha filha, você precisa estudar a sétima dispensação. Você está pregando uma dispensação que ainda vai vir. É necessário estudar a sétima dispensação. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei e graça e milênio. Você está pregando o milênio, e lá no milênio pode deixar sua criança brincar na cova da árvore, da serpente, pode colocar o seu cordeiro comer junto com o lobo, o leão, lá pode. Mas ponha hoje, coloca hoje a sua criança brincar na cova do áspide, porque no milênio a ferocidade dos animais serão extintas, porque Satanás está preso. Satanás ficará preso por 5.000 anos. Então, os animais se tornarão mansos. E aí, a criança pode brincar com uma serpente. Vai fazer isso hoje, eu falei para elas. Então você está pregando um evangelho errado. Mas eles vão e nós muitas vezes não vamos. Esperamos eles bater na nossa porta. Então, irmãos, muitas coisas que eu anotei aqui, que poderia
ter tempo, não vai dar tempo. Mas vamos pelo mesmo jeito. Agora sou velho, olha, com uma visão muda, né? Quando era jovem nem percebia. Agora sou velho. Agora eu olho pelo retrovisor. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Neste versículo, nessa segunda parte deste versículo, há contradições, há alguma polêmica. Em toda a Bíblia tem pessoas que esse versículo vai de encontro, bate de testa com esse versículo. Podemos citar alguns. Podemos citar o rico e Lázaro. Lázaro é um mendigo e o rico vivia deitado em berço esplêndido. Mas Salomão falou assim: o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Agora vamos ver o fim que levou o Lázaro e vamos ver o fim do rico. O rico lá no inferno clamava: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e vem refrescar minha língua. Eu estou aqui numa chama ardente. Ao fim das coisas, Salomão também viu príncipe andando a pé e peão andando a cavalo. O contrário. Muitas vezes a nossa visão não compreende príncipes andando a pé, porque a nossa visão não entende que ele é um justo. Da mulher lá do azeite de Eliseu, teu servo temia a Deus, teu servo era fiel, temente a Deus, e morreu e deixou dívida. Olha a reclamação da viúva. Parece que contradiz. Nunca vi um justo desamparado, né? Ele era justo e deixou a esposa desamparada. Parece que deixou, mas não deixou não. Deus enviou Eliseu lá e socorreu ela. Então muitos outros versículos que parece que batem de frente com este, mas a Bíblia tem resposta para tudo, né? O idoso olha pelo retrovisor, o jovem vai desinvestar, só olhando para frente, para frente, para frente, para frente. Lá na velhice que ele vai olhar pelo retrovisor e falar: nossa, olha. A Cida, quando tinha 4 anos, ela frequentava um culto dos irmãos que faziam culto numa casa, a parede dele, uma casa dela, e ela aprendeu aquele corinho. A graça de Jesus jamais me faltará. Eu e ela na janela, namorando, lá na cidade que ela nasceu. A Assembleia de Deus fazia um culto na praça, vinha a banda tocando, passava na lateral da Igreja Católica, andava mais um quarteirão e entrava na Assembleia de Deus. Aí um dia que nós aceitamos Jesus como Salvador, dirigente da igrejinha: qual o hino que vamos cantar hoje? É o 108. Por Jesus vamos pelejar. Agora lembrando o hino que a banda vinha tocando. Terminava o culto, a banda vinha tocando este hino. Então, irmãos, são coisas que ficam na mente da gente. Fica na mente da gente. Eu evangelizando os colegas de trabalho. Ô João, como é aquele hino que fala: se o caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores. Eu trabalhava na roça colhendo café, esse motorista lá na Volkswagen. Eu trabalhava na roça e tinha os crentes que trabalhavam junto com nós lá cantando esse hino.
cantava assim, moendo café na roça. Não é uma benção? O crente trabalhando e evangelizando, né? Então, irmãos, observando que nós precisamos observar que a vida é uma aprendizagem. Tinha aqui também para falar para os novos casais, que é de muita importância o justo não mendigar o pão. Por quê? Porque o justo, ele é humilde, ele se acata com as coisas mais humildes, ele não ambiciona coisas altas. Então ele, quando chega na velhice, ele vai ver que ele teve uma vida equilibrada, ele nunca, como diziam os antigos, ele nunca colocou o chapéu lá no lugar que depois não pode tirar, ele nunca deu um passo maior do que a perna, eu digo que é um exemplo, serve de exemplo, que abençoe a oportunidade, e continue. O que eu vejo, o que eu já vi, realizadores destes casais, que casam endividados, ambicionando coisas altas, carregam um pouco da família e não passa da lua de mel, porque depois os convidados se espalham e eles ficam com a dívida. É só briga. Só briga porque só ficou dívida para eles pagarem. Ambicionando coisas altas, querendo se aparecer. Não faça isso. Viva com o que tem. Dê o passo do tamanho que a perna alcança. Coloque o chapéu onde você pode tirar depois. O justo não precisa nem ligar o pão, mas vai construir uma casa para ver. Vai começar a construir uma casa do alicerce para ver o aperto que você passa toda a época. E teve dia da vida bater 2 ovos, fazer um omelete para 6 pessoas, os 4 filhos e eu e ela. Porque a gente queria ser honesto, fiel, pagar as contas tudo direitinho, ainda que passe fome. Fome a gente não passa, mas e deu disciplina. Não adianta falar para o filho, a mãe falar para o filho, você vai levar uma surra. Depois ele faz aquela arte, faz outra, e a mãe não cumpre o que fala. Mas Deus cumpriu. Deus é fiel, mas ele cumpriu a ordem. Ele deu privilégios, mas deu doutrina, deu mandamento para o primeiro casal. Basta cada um obedecer a sua área. Quantas vezes eu errei apagando fogo no feijão? Quem mandou apagar? Eu pensei que ia queimar. Não, lá é a minha área. Deixa a área da mulher com ela e ela cuida. Então, cada um na sua área. Faça isso, não precisa muito. O tempo passa, né? Os irmãos estão cansados e amanhã a gente vai levantar cedo e vai na escola, né? Salmo 92:12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Então, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Nele não há injustiça. Não podemos envelhecer, podemos ver a vida que vai, não é só para um. O tempo não para para ninguém, a velhice chega. E quando o jovem está subindo a montanha, ele tem vigor. Ele pode até tropeçar que ele levanta rápido. Mas o velhinho descer essa montanha, o velhinho descer na montanha, se ele enrosca o pé no cipó, ele vai de morro abaixo, não para mais.
Então precisa ter muito cuidado. Eu conheço uma velhinha teimosa, ela sobe na cadeira para não dar o que você precisa. A velhinha viva, né? Então, quando a gente fica velho, fica teimoso, quer fazer coisa que não pode. Então, tudo é isso, é teimosia de velhice. Velho fica teimoso também. Então, eu peço a oração da igreja, agradeço a oportunidade e continue. Aí, os idealizadores deste mundo dos idosos, mensalmente, continue dando oportunidade para os idosos descarregar um pouco da patente